Sua Excelência, o artista, trazendo para você um pouco mais da arte da região. E olha, nunca se conquistou tanto mercado na música como o culto religioso, seja ele evangélico, católico. Deus, de repente, virou moda. É verdade. É verdade. E eu quero debater com vocês aqui hoje um assunto muito importante. Existem aqueles que falam de Deus e levam a palavra de Deus através da música de verdade. Mas nós sabemos também que, por ser um mercado que rende muito no show business, ainda em que pese a pandemia, nós sabemos que tem muitos profissionais da música que acabam optando também pela chamada canção gospel. E nem sempre são ligados a essa ou aquela igreja. Muitos acabam fazendo da canção gospel um negócio. É verdade? Então, até que ponto nós podemos... Isso que eu gostaria de conversar com você, que nos acompanha, até que ponto a gente pode identificar no artista a verdade. Para falar disso, nós estamos recebendo hoje Sua Excelência, a cantora Érica Priscila. Ela faz questão de dizer que é Érica com K. Não esquece de colocar de esse aí, Érica com K, com 2 L's, senão ela não gosta. Érica, prazer em recebê-la. Obrigada, Ferreira, mas eu já vou contestando o que você falou. Eu sabia. Deus sempre esteve na moda, isso não é de hoje. Todas as pessoas precisam de Deus, né? Então, mesmo aqueles que não reconhecem, mesmo aqueles que são de religiões diversas ou não seguem uma religião, Deus sempre esteve na moda porque é uma necessidade do ser humano. Deus está na moda para quem canta de verdade, para quem tem devoção, para quem acredita. Mas não são todos assim, né? Por exemplo, eu estava ouvindo você cantar agora na abertura, você é diretamente ligada a alguma igreja. Você deve ter passado por essa, eu não sei como é que vocês chamam, por essa ou aquela denominação de igreja. Mas é como cantar e interpretar. Às vezes a gente percebe que há sentimento naquela mensagem que você está passando. Né? Mas você sabe também que em todo negócio, e quando se fala de mercado de trabalho, você sabe que muitas vezes vê apenas... Infelizmente é assim. Muita gente vê como um negócio. Né? Infelizmente é... Porque eu vou te dar um exemplo. Se você pegar alguns cantores do passado e mesmo recente, eu me lembro que alguns cantores, no início dos anos 70, eles se consagraram cantando um determinado estilo de música. Né? E é aquilo que eles gostavam de fazer. De repente, o mercado pediu uma outra opção. A gravadora vinha e falava, não, agora você vai ter que colocar uma camisa xadrez listada, colocar um chapéu, e agora você tem que gravar sertanejo, porque o mercado pede sertanejo. Mesmo que aquilo não soasse como verdade para ele, mas ele ia naquilo que o mercado estava pedindo. É nesse sentido que eu estou falando. Mas eu acho que isso não é de hoje. A música, isso que eu estou te falando. Isso a música sempre foi dessa maneira, né? O meio artístico, o mercado sempre foi dessa maneira. Porque é claro que se você é um artista que é contratado por uma gravadora, não é o meu caso, eu sou artista independente, mas se eu sou contratada por uma gravadora e aquela gravadora quer lucrar em cima de mim, ela vai querer seguir uma tendência. Agora, independente do estilo, se vai ser rock, rap, forró, axé, qualquer estilo que você vai cantar, se você acredita verdadeiramente naquilo que você deposita a sua fé em Deus, independente do estilo musical, você vai carregar essa mensagem. Né? Eu canto pop, rock, posso cantar um forró, você até brincou, porque eu sou nordestina, posso cantar, mas
desde que tenha a mensagem que eu quero transmitir. Artistas que não se submetem. Agora não tá, hoje não existe mais o mercado fonográfico. Hoje são as mídias sociais. Mas nós sabemos de artistas no passado que não se submetiam à pressão das gravadoras. Falavam, não, então é o seguinte, então eu encerro o contrato e vou para outra. Mas o artista gospel que não se submetia é porque ele tinha um apoio muito maior do que a própria gravadora. Aí eu já não estou falando do gospel, nós estamos falando de mercado. Ah. Nós estamos falando de porque mercado. falando do gospel, sempre houve um apoio muito maior do que uma gravadora, que no caso são as igrejas. Então tem a igreja que é pentecostal, tem a igreja que é tradicional. Então, independente do que a gravadora, do que o público quer, o cantor ele sempre seguiu a linha do que a igreja pedia. Você levou ao pé da letra uma frase, mas eu disse ela dentro de um contexto. Quando eu disse que Deus está na moda, eu estou falando dentro desse contexto, desse segmento. Não estou dizendo na vida das pessoas. Não estou dizendo isso. Estou falando que nesse ramo de trabalho, Deus, porque você sabe disso, que muita gente faz média com Deus. Você sabe disso. Então, e isso é uma coisa que custa até muito caro para quem faz. Porque a gente não deve brincar com coisas, principalmente se você não conhece e não sabe do que está falando. Então, bom. Mas mesmo assim eu não concordo. Por quê? Pode não concordar. Não, eu não concordo porque eu acho que não cabe a gente julgar o pensamento e o coração de ninguém. Claro, vai ter pessoas que realmente vão se aproveitar do mercado gospel para poder crescer. Isso é fato. Então, mas como você vai saber quem são essas pessoas? Né? Então você não tem como elas existem. Então a questão não existe, como existe em qualquer outro. Existe situações que a gente considera errado e pecado em qualquer lugar. Mas assim, dizer que Deus está na moda porque as pessoas elas escolhem o mercado gospel. Você está sendo contraditória. Não. As pessoas escolhem o mercado gospel porque Deus está na moda. Isso não é verdade. Você está sendo, porque você diz que eu estou certo porque realmente existem pessoas que fazem isso, porém não nos cabe julgar que são essas pessoas. Não, porque você falou que isso é de agora. Agora Deus está na moda. E Deus não está na moda agora. Deixa eu te falar uma coisa, então. Para você ter uma ideia, no início dos anos 70, deixa eu te contar uma coisinha que você não sabe. No início dos anos 70, o Neymar de Barros escreveu Deus Negro, Profecias de um Ex-Ateu, entre muitos outros livros que na época eram uma verdadeira febre entre a juventude. Mas ele falava para o público eminentemente católico. Ele mudou de religião, disse que se decepcionou com a Igreja Católica, tornou-se evangélico, se recolheu e parou de escrever, não se ouve mais falar dele. Mas até então, o trabalho que ele fazia era um grande negócio. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que de tempos em tempos surgem pessoas que, em nome de Deus, acabam fazendo um mau negócio. Então, até que ponto o que ele pregou, quer dizer, olha só a responsabilidade de se falar de Deus, de se pregar uma mensagem. Quer dizer, ele pregou uma verdade para toda uma geração que o seguia até um determinado momento. Aquilo tudo que ele pregou, que era verdade, de repente não era mais. Então é isso que eu estou te falando. Né? Só que a mensagem foi assimilada por um monte de gente. Eu estou falando da literatura, das palestras, como pode ser na música. Né? Ô Ferreira, eu tenho uma frustração muito grande com relação a isso que você acabou de comentar, que eu me identifiquei bastante. Por quê? Eu nasci no Evangelho, nasci na igreja, meu pai é pastor, e eu passei a vida inteira cantando na igreja. Eu fui líder de crianças, líder de jovens, líder de missões. Então, eu sempre ocupei cargos de liderança na igreja em que eu fazia estudos bíblicos, eu fui professora de escola dominical, sou formada em teologia.
Então, eu sempre fui muito voltada a isso. Porém, quando eu completei meus 22, 23 anos, depois que eu tinha terminado o curso de teologia, eu saí da igreja e eu me declarei ateia. Eu virei uma ateia militante. Todas as pessoas que eu ganhei para Jesus durante toda a minha vida, todas as pessoas que eu ensinei, eu comecei a declarar que Deus não existia. Tamanha foi a minha, eu não digo nem revolta, mas frustração mesmo com a religião. Eu misturei as coisas. Essa é a realidade. Eu misturei a religião, né, a fé com a religião. E nem sempre as duas estão seguindo no mesmo caminho. E muitas pessoas que me acompanhavam na infância, adolescência, juventude, o meu ministério, quando eu saí da igreja, saíram também. Saíram porque me viam como exemplo. Eu tinha uma influência na vida delas. Formação de opinião. Exatamente. Então, peraí, se Priscila, né? O pessoal me chama de Priscila. Se Priscila está dizendo que Deus não existe e que eu ir para a igreja é um erro, deve ser verdade. E você não tem noção de como eu carrego essa culpa com muita tristeza no meu coração. Porque depois que eu voltei para a igreja, que eu aceitei a Jesus e que eu tentei alcançar novamente essas mesmas pessoas, eu já não tinha mais a mesma credibilidade. Por mais que eu hoje viva uma vida com Deus, eu realmente tenha... Como é que você define isso? O que foi? Foi uma pane que deu? O que aconteceu? Sinceramente... Então você percebe a gravidade da coisa? Porque você... Bom, eu acho que eu sou... Olha, tem um trecho de uma música do Antônio Marcos, né, quando ele prevê o futuro lá do profeta, quando ele fala, quem dá mais por um louco que discorda do computador. Eu estou todo louco, a mulher é formada em teologia, eu estou discutindo religião com ela, eu sou inconsequente. Vamos para o intervalo, ela vai cantando para a gente, só que ela está cantando de coração, hein? Ela está brigando comigo, mas não é dela que eu estou falando. A gente volta daqui a pouco.
que chorar quando se tem razões pra cantar? Quem ama a vida não vê motivos pra desanimar. Se estás em perigo, existe um amigo que vai te ajudar. Não fique abatido, aceitando o fracasso. É hora de se levantar. Não fique prostrado, não se entregue agora. Problemas não vêm pra ficar. Levante a cabeça e não esqueça. Jesus te dá razão pra cantar. Pra que sofrer se na vida tudo é passageiro? Deixe a tristeza pra lá e volte a sonhar. Não fique cabisbaixo, este amigo é para sempre. Ele te dá motivos pra viver e cantar. Não fique prostrado, não se entregue agora. Problemas não vêm pra ficar. Levante a cabeça e não esqueça. Jesus te dá razão pra Jesus te dá razão pra cantar. Então, falando de música gospel, olha, nos anos 70 era era muito bacana, né? Quando a gente viu algo totalmente novo, revolucionário, e a Igreja Católica, então conservadora, ela ficou assim, no impasse. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Porque surgiu o Padre Zezinho. O Padre Zezinho veio com Amar como Jesus amou, né? Veio com Maria de Nazaré, né? E tantas outras canções bonitas. E a gente percebia que atingia principalmente o público jovem. Surgiam as comunidades, nas igrejas católicas, os grupos de jovens. E a igreja começou a se questionar, né? A Igreja Católica, porque naquele período incrível, né? Nos anos 70 aqui no Brasil, não se falava muito das igrejas evangélicas, né? A Igreja Católica predominava. Então, a mídia mudou muito. E aí houve o crescimento enorme das canções gospel no Brasil. Se bem que a gente já tinha, é que o brasileiro não sabia. Já tinha uma pequena invasão da música gospel americana aqui.
Mas, de repente, o que aconteceu com esse boom da música evangélica no Brasil? Eu acho que chegou a Record. A Record veio bem depois. Não sei, porque eu não sei. A Record veio bem depois. Eu não sou dessa época, né? Não, mas Da explosão isso da não impede música você. gospel. Eu também não sou da época da Dalva de Oliveira e conheço Bandeira Branca. Amor. Olha, quando eu era criança, como eu falei que eu nasci no Evangelho, recentemente, pouquíssimo tempo atrás, o evangélico, pelo menos aonde eu morava, em Natal, Rio Grande do Norte, o evangélico não podia ouvir música secular. Então, desde criança, eu sempre ouvi música gospel. Sempre. A minha mãe, meus avós... Secular? Porque a igreja, na época, ela era muito mais rígida com relação a isso. Hoje ainda é, né? Algumas igrejas, elas hoje já abrem mais a sua membresia para ouvir. Na música secular? Não é questão de o que há de mal. Na igreja, a gente aprende que, de fato, Deus habita no meio dos louvores. É o que está na Bíblia. Então, todo o meu louvor, toda a minha adoração, toda a minha devoção tem que ser feita a Deus, inclusive os nossos louvores. É por isso que a igreja, ela não admite a música secular, ou como você bem colocou, né, que a gente falava bastante, a música mundana, porque não cabe na igreja. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Roberto Carlos, ele gravou Ele Está para Chegar, O Homem, A Montanha, Jesus Cristo. Eu não vou nem tocar na questão da Nossa Senhora, vamos ficar nessas aí. E a canção considerada secular. Mas não é uma contradição, porque ele também está falando de Deus. Mas são verdadeiras orações. Não, peraí. São verdadeiras orações, só que ele abre para o mundo. É a questão da intenção do seu coração. A partir do momento que eu estou fazendo uma música com a intenção de tocar a vida das pessoas, né? O meu objetivo, o meu foco são as pessoas, o meu foco não é Deus. Quando eu faço uma música para Deus, ou uma música direcionada para as pessoas, para levar as pessoas até Deus, essa é a música gospel. Então me diz, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ele está falando com o Senhor, não está falando com o povo. É uma música gospel? Não. Então não entendi. Porque ele está falando também com o Senhor. Também. E aí? Por que o negócio? Porque Roberto Carlos não é Se gospel? todas as músicas que falassem de Deus fossem consideradas músicas gospel... Eu só estou tentando entender para que o público também, que não é da linha gospel, possa entender. Eu não estou aqui de forma alguma querendo polemizar, porque eu odeio polêmica. Eu apenas estou te perguntando para tirar dúvidas. Porque eu estou indo em cima do que você está me dizendo. Estamos dizendo que o louvor tem que ser para Deus. Sim. Se ele estiver contando uma história como essa, que um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu, ele está contando que... Agora, quando ele se dirige direto ao Senhor, Jesus Cristo, eu estou aqui, aí não é louvor. Eu acredito que... Não é nem o que eu acredito, né? A Bíblia diz que não se pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte. Então, a partir do momento que a minha boca ela serve para louvar a Deus e louvar ao mundo, adorar a Deus e adorar ao mundo, aquela música ela não tem o mesmo objetivo de fé e prática que o meu tem. Tá, então tudo bem. Então me tira uma dúvida. Só para tirar uma dúvida também. Não, é porque eu sou leigo. Eu sou absolutamente leigo. Eu tenho medo de perguntar. Se você fez teologia, por isso que eu estou te trucando. Então, olha só. Quer dizer, então, que a pessoa que canta a canção de louvor, ela não pode cantar outro tipo de música? Olha, poder ela pode, né? Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tá, Isso então, é de cada pessoa. Se ela estiver lavando roupa num momento de descontração, ela mora, de repente, lá no interior do sertão, ela está batendo roupa assim na pele e cantando.
Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café. Ela está em pecado. Quem sou eu para dizer que alguém está em pecado, eu né, tô Ferreira? perguntando. Não, eu estou te Ou ela só respondendo. Eu não pode sou can- ninguém para dizer que Ou- alguém está em ou pecado. mesmo O que eu num estou momento- colocando para você é que quem canta louvores a Deus, canta louvores para Deus. Se uma pessoa decide cantar música para Deus, música secular, música do candomblé, do espiritismo, qualquer coisa, isso vai de cada pessoa. Eu não estou aqui para julgar as músicas que estão sendo cantadas. Eu estou falando de mim. Como o meu aprendizado desde a infância foi, o meu louvor, a minha adoração é para Deus. Então, nosso tempo já esgotou aí. Você vai cantar para a gente Noites Traiçoeiras. Você vai fazer essa gentileza para a gente. Vou né? fazer essa gentileza que você me pediu com Então, muito carinho e eu claro. aceitei. Foi uma honra Muito obrigado. cantar essa Então, música. mas aí é o seguinte, e você em algum momento conseguiu se imaginar católica? Eu vou te falar, teve um momento da minha vida Você já frequentou que a eu igreja católica? passei a admirar tanto, mas tanto o catolicismo. Eu tinha um amigo, que era o padre Alfredo, da paróquia Cristo Rei, que foi uma pessoa que me incentivou muito no meu tempo de escola, e eu participei de alguns eventos nessa igreja também. E eu sempre achei muito bonito a doutrina, a disciplina do católico. De verdade. Sempre achei muito bonita a disciplina, a forma como eles veem Deus de uma maneira mais, não vou dizer rígida como a igreja evangélica, Mesmo? mas sim, mas de uma maneira... Surpreso. Por quê? Porque não é a imagem que passa, dá a impressão de que eles imaginam o católico mais liberal, o católico pode sair para tomar uma cervejinha. Tem muita coisa que a igreja católica ensina igual à igreja evangélica, porém, o padre ele não fica no pé das ovelhas dele como o pastor fica. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sexo antes do casamento. Tanto para o evangélico quanto para o católico é pecado. Essa é a doutrina. Agora, não tem um padre que fica lá falando para os fiéis dele, olha, não faz isso, espera o casamento, se guarda e tal. Ao contrário do pastor, que fica lá no pé da ovelhinha e se afastar, se desviar, vai ter uma disciplina. Viu como ele é polêmico? O caminho é o mesmo. Vamos para o intervalo. Noites Traiçoeiras. Ouça aí. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier
a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Com Deus, Jesus é o caminho para quem se perdeu. Olhe pro céu, deixe essa luz te guiar. Mesmo que seja no deserto, não importa onde for, seja onde for, Deus vai te ajudar a vencer. Todo dia as lutas vêm, e se o caminho estreitar, é pra você se encontrar. Não pare, não pare. As lutas vêm pra você vencer. Não desista, insista. Este é o caminho de quem já venceu.
Para você ver, né? A gente fala em música gospel. É interessante, às vezes, a gente tratar de assuntos e que viram verdadeiros tabus, né? Mas é importante a gente conversar de certos assuntos, porque, olha, uma das coisas importantes é a gente saber que a fé, como disse a Priscila, não tem nada a ver diretamente com religião. São coisas bem distintas, né? E outra coisa, a busca por Deus, né, nem necessariamente está ligada à religião. O importante é você saber que Deus sabe o que vai na sua mente e no seu coração. Isso é importante. Também é fato que há muita gente que vai ao culto, vai à missa, e que no dia a dia faz mal às pessoas até. E tem gente que nem vai, mas tem um coração brando, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que pratica o bem, que ajuda as pessoas. E Deus sabe quem são essas pessoas que são realmente, literalmente, do bem. Né? Eu estou falando bobagem ou é mais ou menos isso? É isso mesmo. E para enfatizar bastante o que você acabou de falar, eu participo de um grupo, um ministério aqui em São José dos Campos, que eu conheci e que eu fiquei extremamente encantada. Chama-se Crescimento do Reino, e é de um dos membros da igreja da cidade, o Rodrigo, e ele me apresentou esse projeto que ele faz distribuição de Bíblias. O trabalho dele é esse, é distribuir Bíblias. E ele distribui Bíblias no semáforo, na rua, para artistas, aonde ele vai, ele leva Bíblias para entregar para as pessoas, que nada mais é do que a palavra de Deus. Ele não faz isso em nome de uma igreja, ele não faz isso realmente divulgando algum pastor, não. É um projeto que Deus colocou no coração dele, né? E no sábado passado eu tive a oportunidade de participar de um dos melhores eventos que eu já fui na minha vida, né? A convite dele. Eu fui num abrigo de mulheres transexuais, lá em São Paulo. E para mim foi um momento muito especial, Ferreira, porque a gente estava até falando isso anteriormente, que Jesus atraía multidões. E Jesus, você vê onde Jesus estava, ele não estava no meio dos santos, ele estava no meio dos pecadores, dos cobradores de impostos, das prostitutas, dos pecadores, né? E muitas vezes a igreja, ela não vai até essas pessoas porque acreditam que eles são pecadores, né? E que é eles que têm que ir até a igreja. Mas nós precisamos levar Jesus para essas pessoas. E foi muito legal, foi muito lindo, porque quando a gente chegou lá, nesse abrigo, né, as pessoas ficaram meio assim assustadas, meio assim, olhando a gente meio de rabo de olho. Nossa, veio os crentes aqui, vai começar a condenar a gente. Mas a gente não estava ali para falar de religião, não estávamos ali para falar de igreja, nós estávamos para falar de um amor incondicional que abraça a todos. Um amor que foi capaz de morrer em uma cruz para salvar a vida de todos nós, porque todos nós somos pecadores. Então, quem somos nós para julgar quem vai e quem vai ou quem não vai para o céu? Então, foi um projeto assim maravilhoso. Nós entregamos Bíblias ali, cantamos. O que é o céu para você? O céu. Olha só. Eu acredito que o céu é um lugar de esperança, de paz, onde não vai ter guerras, não vai ter brigas, não vai ter... Aquele que apareceu na novela Viagem, aquelas nuvens, aquele campo assim, acredito que não. Aquele descampado, não é aquilo lá não, né? Eu acredito que não. Eu acredito que o céu vai além da nossa compreensão, é por isso que a gente só precisa almejar, não precisa imaginar. Para você que está sintonizando aí, está nos acompanhando agora, não é um programa religioso. Creia, é um programa musical onde nós estamos falando de canção de música gospel e aquelas que são cantadas na igreja evangélica e também na católica. E para alegria de muitos, são tocadas nas rádios e os artistas vão para a TV. Agora, é importante a questão da Bíblia. Não adianta você também pegar uma Bíblia e fazer o que você vê em muitas casas.
Eles pegam aqueles porta-bíblia, colocam na estante e a página fica até amarela, porque ninguém lê. Ela fica parada naquele mesmo. Você abre uma vez, coloca a Bíblia ali e não mexe mais nela. Nunca parou para ler um versículo que seja, uma passagem que seja, e você deixa ela apenas como enfeite para a sua estante. Eu sei que eu estou falando isso, eu sei que um monte de gente faz isso, não é verdade? Você vai olhar, a página está até amarela. É verdade. A palavra de Deus, ela é como uma fonte de águas vivas, né? Ela realmente se renova a cada leitura. Às vezes você lê, sei lá, você está triste, aí você lê lá o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você, naquele momento, tem um alento, um consolo. Você estava triste, poxa, não vai me faltar alegria, Deus vai me trazer paz. E outro momento você está passando por uma crise financeira e você lê lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Deus vai me fazer prosperar. Então você vê que a palavra de Deus, ela se renova a cada vez que você a lê, cada vez que você medita nela. É por isso que é tão importante a gente pregar Jesus, não pregar religião. Bom, você sabe que a frase bíblica mais dita nos últimos 2 anos, na mídia, na televisão, é: conhecerás a verdade vos libertará. Não é verdade? Mas isso é também é uma verdade. É a frase mais repetida, não é verdade? Ué, não é essa que o presidente fala toda hora? É porque essa frase foi dita por Jesus, né? Então. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas pessoas... nem todos gostam de ouvir a verdade. Infelizmente não. Mas a verdade é para todos, né? A verdade, ela liberta, a verdade transforma, a verdade muda até o caráter de alguém. Priscila, eu quero agradecer a sua vinda, sua participação conosco. Você nos ensinou bastante, viu? Desculpe o mau jeito, às vezes, na pergunta. É que a gente pergunta para saber. E pergunta... Eu não perguntei para provocar, eu perguntei porque a gente não sabe. E a gente tem que perguntar para saber. E como você tem essas informações para nos passar, tudo, claro, dentro da sua concepção. Né? E a gente vai aprendendo com isso. E a gente vai encerrar com meu último lançamento. Maranata. O início dessa canção, ele é um texto bíblico, Salmo 27, que diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então eu quero aproveitar, né, obrigada pelo convite, e dizer que precisamos nos firmar realmente nessa palavra. Estamos sempre. Estamos de bem. Coraçãozinho. Não, eu percebi com as perguntas que a minha situação, a minha barra ficou bem pesada aqui. Que é isso? A gente briga, mas a gente se entende. Então tá bom. Foi gravado onde? Maranata foi uma música que eu fiz com a participação da cantora Soraya Moraes, no Estúdio Atrios, lá em São Paulo, na direção do Wesley Ross. E foi realmente um dos trabalhos que eu mais gostei. De quem é a canção? Essa música é do Ministério Avivar. Já é uma música bastante conhecida. Então, mas de autoria de quem? É do Raniel. Tá, não, só para saber. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue ouvindo aí artistas de vários segmentos. Olha, nós temos aqui agendado, além de escritores, muitos artistas de teatro. Vamos colorir esse palco aqui com muitos artistas interessantes. Vamos lembrando que o Vale do Paraíba tem cinema, produz cinema, e é pouco divulgado, né? É importante, sim, divulgar o pessoal que faz teatro e faz cinema na região. A gente volta. A gente quer agradecer a presença, a participação e vocês que nos acompanham. Um grande abraço, a gente se fala e a gente se vê. Tchau.